Queridas alunas, queridos alunos, queridos alunos, aqui todos são bem-vindos. Esse é o projeto Direito Comunica. Estamos gravando aqui o nosso piloto, gente. É a edição 0, então tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Essa tarde muito boa em que estou aqui eu, professor Albano. Temos aqui também a presença do professor Guto, nos acompanhando ainda lá fora, a professora Samantha, todo o pessoal do backstage, o Lucas, nosso aluno mais interessado e engajado no projeto. Já vamos começar a fazer uma propaganda, né? Semana que vem o Lucas vai estar no nosso projeto número 1, né? O nosso episódio 1, esse ainda é o teste. E a gente está aqui para explicar para vocês um pouquinho o que é o projeto Direito Comunica, como é que a Sociesc está encampando essa ideia e o que a gente vai fazer aqui, se tudo der certo, né, Augusto, nos próximos muitos episódios aí. É isso aí, Albano. Um olá para todo mundo. Queria dizer, antes de mais nada, que esse projeto é um projeto que, bom, a gente vai poder explicar com mais detalhes, mas já acho que de antemão eu já posso dizer que é um projeto que vai nos dar muitas possibilidades de fazer uma aproximação do campo do direito com outras áreas e não quero entregar aqui, né, tudo que a gente vai tratar, mas posso dizer que é mais ou menos essa a nossa proposta. Que legal, Augusto. E assim, tecnicamente, porque nós somos advogados aqui também, né? Direito Comunica. Isso aqui é um projeto de extensão universitária da Unisociesc. Ele trabalha a ideia da interdisciplinaridade entre o direito e a comunicação. Então, como é que essas áreas conversam, ou como é que a gente tem forçado essas áreas a conversar aqui na tarde de hoje, e é parte de uma ideia, né, de uma construção universitária maior, da existência aqui de uma rádio universitária, de um projeto de colocar a mão na massa mesmo, de tirar os alunos de casa, mesmo na pandemia, ainda que sejam mascarados, né, ainda que seja com todo os cuidados e aparatos, mas que eles saiam desse ambiente de trás da câmera para ir para frente da câmera, né? Então a gente está gravando aqui, inclusive gravando em vídeo, estamos gravando em áudio também, porque isso eu acho que vai ajudar, principalmente o aluno do direito, né, que precisa falar bastante, a desenvolver uma série de competências que ele ainda não tem, né, Augusto? A gente tem um grupo inicial aqui, gente, de 10 alunos. Não sabemos quantos ainda vão sobreviver ao projeto, né? A gente está em fase de coleta de assinaturas. A princípio, já temos 5 confirmados. É um projeto de extensão de 80 horas e ele vai rodar e vai circular. E se tudo der muito, muito, muito certo, a gente vai gravar aqui com uma frequência mensal ou bimensal, enfim, sobre os mais diversos temas, né? A gente quer trazer temas instigantes sobre direito, queremos trazer cultura pop, queremos trazer cultura de uma maneira geral, né? Para não ficar só no direito. E eu acho, Augusto, que a gente pode começar se apresentando um pouquinho, claro, né, para que as pessoas conheçam um pouco melhor a gente, que está um pouco mais à frente desse projeto. Outra oportunidade, a gente convida a professora Samantha também. Para encampar aqui conosco essa ideia. Então, Augusto, vou fazer algumas perguntas básicas aí para ti, queria entender como é que chegou até aqui, enfim, quem é o Augusto? Nossa, Albano, muito bom. Fazer uma entrevista assim é sempre... Eu me sinto bastante nervoso. A gente responder quem é o Augusto, às vezes nem eu sei. Mas acho que faz parte do processo. Bom, eu sou professor aqui da Unisociesc Joinville, professor há quase 4 anos na casa. Sou formado em Direito, graduado em Direito aqui também na cidade de Joinville, por uma outra instituição, e mestre em Patrimônio Cultural. E eu acho que é legal salientar, ou pelo menos comunicar às pessoas, né, que vão nos ouvir, que na minha dissertação de mestrado eu acabei me afastando um pouco do direito para fazer uma pesquisa mais voltada à área da música na cidade de Joinville. E porque naquele momento, inclusive, quando eu estava realizando a minha pesquisa, era a minha intenção fazer uma pesquisa onde eu pudesse aproximar gostos não só profissionais, mas também pessoais. E como sou um grande apaixonado por música, vi a oportunidade de fazer essa pesquisa. Que legal! E na dissertação você fala sobre as cenas musicais de Joinville? Como é que é esse conceito aí, cara? Bom, academicamente falando, existe um conceito de cena musical. Eu digo academicamente porque a expressão cena musical ela é muito presente desde o começo do século XX pela área da comunicação, quando fazia coberturas de movimentos musicais, especialmente nos Estados Unidos, e mais especialmente dentro dos gêneros de jazz e blues, né? Então é um termo que, de certa forma, sempre estava presente quando se tratava ou quando se reportava esses movimentos musicais. No final dos anos 90, esse termo acabou ganhando um pouco mais de peso, principalmente depois da década de 70, quando a gente teve outros grandes movimentos musicais acontecendo, naquela onda que se inicia ali a partir da década de 60, 70, de contracultura e assim por diante.
Então, tem um professor canadense que acabou cunhando, digamos assim, um conceito de cena musical, e eu gostei conheci esse conceito indo atrás, né, de algumas definições, e decidi, a partir desse conceito, investigar se em Joinville, dentro do recorte da década de 90 em Joinville, a gente poderia dizer se houve algo próximo ou não de uma cena. Tendo em vista que Joinville sempre teve uma produção musical muito grande, e isso está presente quase em toda a história da cidade, mas como eu estava, de alguma forma, dentro dessa caixa chamada cena musical, eu fiz questão de investigar música autoral do gênero rock em Joinville nos anos 90, para saber se, dentro desse movimento, daria para identificar isso como uma cena, porque a cena, ela tem vários elementos. Então, tem que ter um mercado, tem que ter um encontro, tem que ter um ponto de referência, uma circulação de mercadorias, enfim. Não é só ir num show de rock, por exemplo. Então, tem uma série de elementos. Que legal. E teve uma cena musical em Joinville do rock dos anos 90, cara? Que legal isso aí. Eu confesso que é uma das coisas que eu acho mais legal de fazer pesquisa. E eu acho que também o programa aqui que a gente está fazendo vai poder oportunizar isso aos alunos. Porque a fazer pesquisa, às vezes, é você cair do cavalo e muitas vezes não confirmar as suas hipóteses, né? Porque é pesquisa. E daria para dizer que tinha uma cena em Joinville. Eu entrevistei várias pessoas, então eu trabalhei com uma metodologia da história oral e acabei entrevistando muitas pessoas que participaram desses movimentos. E eles, a partir do olhar deles, eles consigam, digamos assim, afirmam a possibilidade de uma cena. Mas isso é meio que sazonal, digamos assim. Nunca foi algo que teve um começo, meio e fim, ou algo que se manteve constante. Teve períodos com maior volume, outros períodos menores, mas o que a gente percebe, principalmente, é uma constância na produção musical, e não necessariamente no movimento. Sempre teve bandas em Joinville, bandas que, inclusive, numa época ainda sem internet, romperam com os limites da cidade e do estado, que chegaram a tocar em outros estados, por exemplo, eixo Rio-São Paulo, de trazer shows nacionais para Joinville, colocar Joinville no mapa de um circuito musical, digamos assim. Mas também tem aquele lance de ser um movimento underground, e existe o conceito de underground também. Mas ali que eu caí do cavalo, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, eu falei, olha, isso aqui é muito underground. Mas os próprios atores dessa cena, muitas vezes não se reconheciam como underground. Então, eu não poderia dizer que era uma cena underground, se a partir deles isso não se constituía, entende? Então, mas tem tudo a ver. Por exemplo, tem relatos, assim, de shows acontecendo, shows de thrash metal acontecendo em paróquias, em Joinville. Então, isso é muito legal. Tem relatos, assim, né, fazer show, era do it yourself total, assim, né, que é uma máxima do punk, e que as pessoas colocavam todos os instrumentos numa caixa de som só, a ponto de quase explodir tudo, mas o show acontecia. E o cara que estava no palco depois descia para cobrar ingresso, entendeu? Então é mais ou menos todo mundo fazendo de tudo um pouco, assim. Então foi muito bacana fazer essa pesquisa, acabei trabalhando com a questão do patrimônio, porque daí eu fiz, no terceiro capítulo, um levantamento de tudo que já tinha sido publicado sobre a música em Joinville, e daí eu acabei ampliando para o gênero, para outros gêneros musicais, né, sair um pouco do rock. Então, tem algumas outras publicações muito legais em Joinville, e aí ali acabei trabalhando a questão, né, o olhar dessa cena sobre a perspectiva do patrimônio cultural. Eu não estou querendo dizer que a cena é um patrimônio cultural da cidade, mas dá para dizer que a música é um patrimônio de certa forma, e a partir disso a gente consegue abrir uma série de possibilidades. E por que os anos 90, cara? A gente era criança nos anos 90, né? Nas melhores hipóteses, a gente era pré-adolescente, adolescente, né? O que aconteceu nos anos 90? Bom, eu acho que a escolha para fazer o recorte dos anos 90 se dá em razão do rock quando começou a ser algo, ou um gênero popular no Brasil, período pós-ditadura. Então, com a abertura política em 85, o primeiro Rock in Rio, é o momento que no Brasil se ligava a rádio e se ouvia rock como a música mais popular, então existiam N programas, N movimentos, e isso acaba refletindo na própria produção musical em Joinville. Joinville também vai ter, a partir desse momento, bandas desses estilos musicais. E tem um movimento muito forte nos anos 90 que foi o surgimento do que para muitos é o último grande movimento do rock, que é o grunge, através do Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. E isso
acabou fazendo com que muitos jovens naquela época, no mundo inteiro, presença da MTV, uma série de coisas, quisessem fazer parte de uma banda, quisessem também. E Joinville teve um pouco disso. Nos relatos dos entrevistados, muitos falaram, olha, a gente ia na Rock Total, que é uma loja que ainda existe em Joinville, que era um ponto de encontro. E eles falavam, olha, ali que a gente se alimentava com o que o mundo estava ouvindo. E quando a gente viu o grunge, quando a gente teve contato com isso, a gente também queria fazer essas coisas aqui. Então, eu acho que eu olhei para o recorte dos anos 90 pensando nesse contexto global, assim, sabe? Claro que não deu tempo para fazer uma comparação com outras cenas e assim por diante. Mas teve muito esse elemento, assim. Tem um doutorado ainda. E de lá pra cá, só pra concluir, senão se deixar eu fico falando um monte aqui. E pra concluir, como eu disse, os anos 90 terminam, vem Napster, vem uma série de coisas, mas Joinville sempre continuou sendo um celeiro de produções musicais, assim. Tem muitas bandas produzindo. Antes dos anos 90 já tinha muita gente fazendo música em Joinville. O primeiro vinil foi lançado aqui em 88, das bandas autorais da cidade, que era a banda H2O e a banda Atrito. Então, tem muita história, assim, e a gente às vezes fica muito preso a outros símbolos da cidade e não olha... Ninguém pensa na Joinville Grunge ou na Joinville Rock, não, de fato. Mas estava lá, de alguma forma estava lá. E uma coisa das mais legais que eu acho é que a Rock Total está a 400 metros, a 500 metros aproximadamente, do Harmonia Lira. Então, enquanto o Harmonia Lira sempre foi um símbolo tradicional da cidade cultural, né? A gente tem a 400, 500 metros uma galera que ficava bebendo na rua e querendo fazer uma série de outras coisas completamente díspares, assim, né? Distantes. E depois teve a parte de baixo da Harmonia Lira que virou uma balada. Um porão, isso. Tinha um porão, uma baladinha lá, né? Que legal, cara. Então, assim, a ideia era aproximar um pouco disso, assim. Queridos alunos, isso é para provar que o direito não precisa ser chato, né? A gente pode estudar o que a gente gosta, e assim, né? Albano, o que eu acho que é importante, o patrimônio cultural, ele é reconhecido pela Constituição de 88, artigo 215, artigo 216. Existe a perspectiva do patrimônio, da manifestação cultural imaterial, onde nós poderíamos encaixar a música. Existem leis de incentivo cultural. Joinville sempre teve numa história recente um mecenato de cultura extremamente valorizado, referência no Brasil inteiro. Então não é porque eu pesquisei só a música que eu me distanciei do direito. Tem outros olhares a partir do direito. Joinville já foi conhecida como a cidade da ordem. Tinha leis antigas em Joinville que proibiam, por exemplo, manifestações como carnaval. Então, tudo isso acho que tem a ver com isso, assim, com essa questão do direito com o patrimônio cultural. E eu acho que, falando em patrimônio cultural, eu poderia devolver a pergunta, porque o Albano, ele também é um formado em direito, mas agora foi picado, digamos assim, pelo mosquitinho do patrimônio cultural e está desenvolvendo uma tese aí também nessa área. Albano, quem é o Albano e o que te traz aqui? Eu faço minhas tuas palavras, né? Quando eu penso quem é o Albano é um negócio complicado, né, cara? A primeira coisa que eu penso quando pergunto quem é o Albano não é a rua, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é na rua. Não sou eu! Definitivamente não sou eu. Gente, só pra vocês saberem, ele só coloca o nome de ruim quem já morreu, né? Então, não poderia ser, porque aqui estou falando com vocês. Então, assim, tenho ligação com o Albano da rua, mas não sou este Albano, né? Mas o que interessa dessa ideia de patrimônio, dessa picada, eu acho, é que eu sempre gostei do direito não lei e ordem, né? Eu acho que eu fiz direito, isso eu sempre falo. Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu falo para as pessoas, eu sempre quis fazer direito para saber como subverter a lei e a ordem. Porque tem um negócio que não fecha para mim, é o conceito de você ter que seguir quadradinho e tal, até naquela ideia Foucaultiana, né, do corpo dócil. Eu nunca gostei disso. Falei, cara, então estudar direito para saber até onde eu conseguia dobrar as coisas dentro da legalidade, né. Então a minha formação ela sempre foi voltada para direitos humanos, para realmente direitos mais de contestação, enfim, sempre tive essa pegada. Depois eu entrei num mestrado na PUC do Paraná, voltar totalmente para economia, aí as pessoas pensaram, agora ele encontrou o caminho, né, um empresário e tal, vai estudar economia, e aí eu fui estudar o Bolsa Família, dentro do mestrado, totalmente fora do contexto. O Bolsa Família em Joinville, né? A Bolsa Família em Joinville. Tive um recorte em Joinville, fui estudar o Bolsa Família em Joinville. Aliás, isso daria uma conversa, eu posso reapresentar essa ideia aqui. O Albano, antes de ser nosso professor, veio dar uma palestra aqui num dos nossos eventos.
o qual apresentou a sua pesquisa de... Foi assim que eu cheguei na Sociesc, é verdade, é verdade. Eu vim falar justamente que o Joinvilense não conhece esse lado underground, nada a ver com a cena, mas esse lado um pouco mais pobre da cidade. A margem. A gente tem essa o Joinvilense é muito centrista, né? Dá pra dizer isso, né? A Joinville é o centro da cidade, não é? Então a gente desconhece o que tem nas margens. E nas margens tem bastante pobreza, então eu acabei identificando coisa como 6.000 famílias dependentes do Bolsa Família na cidade. Foi uma pesquisa de campo muito interessante, que me levou na época, inclusive, a fazer capacitação junto ao poder público em Joinville para explicar essa situação. Os próprios assistentes sociais da cidade não conheciam essa situação a fundo da pobreza, enfim. Acho que foi bem interessante. Na PUC foi super bem recebido. Contrariei totalmente meu orientador, né? Meu orientador tinha uma visão ultradireitista e tal, não pode dar dinheiro para as pessoas. Ele acabou se convencendo, né? Quando ele pensou, cara, assim, Joinville, que em tese é a terceira cidade mais rica do estado, acho que hoje é a cidade mais rica do estado, enfim, precisa disso, então a gente precisa disso de uma maneira estrutural, né? Mas daí eu continuei dando mais guinadas e não diria fugindo do direito, mas tangenciando o direito, né? E foi assim que eu acabei na cultura também, né? Eu acho que agora a gente está trilhando mais ou menos o mesmo caminho, né? Você fez um mestrado em patrimônio, eu estou fazendo doutorado em patrimônio. Primeira turma do doutorado, aliás, me dá um orgulho desgraçado dizer que é a primeira turma, a turma inteira com bolsa CAPES, então estão apostando na gente, estão apostando nessa turma. E aí eu entrei para falar sobre cidade. Eu entrei no doutorado para falar sobre a cidade de Joinville, agora de uma perspectiva do Minha Casa Minha Vida. Então foi assim que eu entrei. Então eu convenci a banca lá, que era um projeto interessante e tal. E aí, só que na primeira reunião com as minhas duas orientadoras, elas viram que eu não entendia absolutamente nada sobre patrimônio de cidade, pelo menos o conceito que se espera, né? Sim, que um aluno de doutorado tenha sobre patrimônio de cidade. Aí elas olharam pra mim e o que mais você faz, né? Porque isso não tem nada, você não sabe nada sobre isso. Até foi um momento assim, eu falei, cara, agora... Daquelas rasteiras que a gente leva, assim... Não foi soco no boco de estômago que a gente leva numa qualificação... Não foi uma rasteira, porque eu sabia que alguém ia me pegar em algum momento, né? Eu falei, vamos, pelo menos eu consegui passar de todas as fases fingindo que eu sabia alguma coisa sobre direito de cidade, né? Decorei ali os dois autores principais, o Lefebvre, aquele negócio, e passei, né? Tá certo, tá, gente? Não tô recomendando que vocês façam isso, mas às vezes funciona. E aí eu falei, olha, eu tenho uma loja de jogos. E eu gosto muito de jogos. Gosto de jogo analógico, jogo digital, jogo tabuleiro. Então eu trabalho com isso já há 5 anos. Aliás, no mês de outubro agora, a minha loja faz 5 anos. Então eu tô nesse mercado há 5 anos. Só que eu jogo um jogo de cartas chamado Magic the Gathering desde 1996. Aí a gente começa a denunciar a cidade, né, Augusto? Então, se a gente pensar de 96 para cá, eu tenho uns 23 anos de jogo disso aí. E eu falei, cara, isso dá uma tese, porque as pessoas não estão pensando as outras funções que o jogo pode ter dentro da nossa sociedade. Interessante. E aí eu comecei a pensar, primeiro em jogo físico, material. Geralmente no patrimônio a gente parte do patrimônio material, né? Comecei a pensar em artes de jogos, enfim, uma série de coisas. Cheguei em jogo em educação, muito interessante. Aí eu comecei a desmaterializar essa ideia para começar a pensar num jogo de uma maneira mais lato sensu. E aí você começa a identificar o jogo em todos os lugares da sociedade. Legal. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é um jogo. Eu pergunto, você responde, a gente tem uma interação. Isso é que os autores clássicos dos jogos vão dizer que são lances. Então eu fiz um lance, te lancei uma pergunta, você me devolve. Ótimo. E a gente tem essa interação. Isso depois é usado em vários ramos, e isso é usado, por exemplo, no direito penal. Claro. A gente tem a análise, teoria dos jogos, no direito penal, super famoso. Isso vem dessa ideia que as pessoas jogam e jogam o tempo inteiro, jogam com linguagem, jogam com seus patrimônios, tem jogos sociais, então é bastante etéreo o que dá para se pensar nos jogos, mas eu tentei começar a dar um ar de concretude na tese com um negócio chamado jogos patrimoniais. Então eu estou criando um conceito na tese, porque a tese tem que ter um negócio inédito, né? Então eu estou tentando criar uma categoria de jogos que são jogos patrimoniais, ou seja, jogos que advêm de um conceito claro do patrimônio de um determinado povo, de uma determinada cultura, e que isso acaba sendo empacotado e vendido no mercado. Interessante. Então, acaba tendo todo um debate de apropriação cultural nisso, de quem é que financia isso. Aí um debate muito, muito rico sobre economia criativa, né? Como é que eu posso, por exemplo, criar um jogo joinvilense e trazer recursos para a cidade baseado nesse tipo de patrimônio. E, cara, é um negócio que cresce mais.
né? É um negócio que cresce demais. O Catarse, por exemplo, o maior financiamento da história do Catarse foi de um jogo chamado Tormenta, mais de R$1 milhão arrecadados, e acabou de ser batida a meta no dobro por um outro jogo agora de computador, mas os jogos eles estão aí. Legal. Né? Então a gente tem tem um cenário econômico por trás dos jogos. Não sei exatamente o teu conceito de cena, mas dá pra dizer que agora a gente está desenvolvendo. Claro, não, esse conceito, o conceito de cena, ele não se limita à música. Pelo contrário, ele é um conceito que, dependendo, o que precisa dele é ter um elemento aglutinador, onde as pessoas se identificam com esse elemento e fazem esse circuito. Então, se o nosso elemento aglutinador for os jogos, e a partir disso a gente cria um circuito, é uma cena de jogos, entende? Então, eu lembro que até no mestrado foi difícil de entender esse conceito, porque eles estavam achando que eu estava falando de cena de palco, em cima de palco. Aí eles queriam que eu mudasse para performance, conceito de performance. Eu falei, não é esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Mas, enfim, longe de querer cortar, eu acho que tem uma questão do tempo também. Eu acho que essa nossa conversa, Albano, simboliza bem, eu acho que dá para ilustrar bem qual que é a proposta do nosso podcast. Porque a gente somos 2 professores aqui, do curso de Direito, com interesses diversos, e é o que a gente gostaria de fazer com o nosso podcast Direito Comunica, aproximar o direito de outras áreas. Então, e oportunizar os nossos alunos, né, que serão aqui parte integrante do nosso grupo de pesquisa, enfim, do nosso grupo de extensão, a ver o direito com essa perspectiva. O direito, eu costumo dizer em sala de aula que é muito plural e diversificado, e eu achei muito bacana quando tu diz que a gente pode olhar o direito para além da lei da ordem. Então, esse bate-papo que a gente faz aqui, eu acho que simboliza, mais uma vez, qual que é a proposta do programa, porque a gente não quer ficar só preso ao direito na perspectiva da lei da ordem, não é? Eu acho que a gente vai poder falar aqui de direito e literatura, de direito e música, de análise econômica do direito, que é um negócio que eu gosto bastante. Dando um spoiler do nosso próximo episódio, a gente vai falar de direito e quadrinhos, de direito e séries. Eu acho que tem tudo a ver também, né? Então, eu acho que essa é a proposta plural que a gente quer trazer para cá. Todos são bem-vindos, inclusive, a proporem pautas aqui pra gente, a serem convidados aqui. Se você tem alguma coisa muito mirabolante que você faz com o direito, ou algum método inovador de sala de aula de direito, a gente pode falar isso também. Você é mais do que bem-vindo para vir para cá. Se você é aluno, nos contate, né? Fale com a gente, entre no processo andando mesmo, não tem problema, todos vão ser bem-vindos aqui. Se você é professor, saiba que você será entrevistado. Sim, em algum momento a gente vai te investigar e te pedir, né, para participar. Você será entrevistado. E se quiser, depois na edição cortem essa segunda parte aqui, só que eu vou falar muito rapidamente, mas na primeira pauta, Guto, a gente tinha falado sobre as eleições americanas. E faltam alguns dias para as eleições americanas e eu não posso terminar isso aqui sem saber qual é o teu pitaco. E aí, vai dar Trump, vai dar Biden? Essa é a ideia. Bom, como eu não sei quando que o podcast vai estar no ar, pode ser que seja depois do dia 3, né? Sim, mas então, é por isso que a gente está aqui na boca do negócio. Se já foi depois, eu acho que não conheço tão profundamente quanto tu, que acompanha bem de perto a questão, mas independentemente, como eu trabalho com direito constitucional, organização dos poderes, a gente tem que acompanhar também. As eleições americanas são diferentes das brasileiras. A gente entende que o processo eleitoral é outro, né? Até porque uma coisa é o voto do eleitor, outra coisa são os delegados, cada estado tem uma história. Então eu tenho acompanhado como é que está os swing states, né? Aqueles estados que não têm tradicionalmente um voto definido, mas eu tenho uma sensação de que o Biden está ligeiramente à frente. Mas eu acho que é uma opinião, assim, com base no que eu tenho visto, eu não posso dizer que é uma opinião muito aprofundada. Qual que é a tua? Eu diria que a gente gostaria que o Biden ganhasse, né, por uma questão humanitária. Mas talvez o que, para encerrar aqui, pensando sobre as eleições americanas, e até para fazer uma propaganda para a galera se interessar pela coisa, né, talvez o filme do Borat da Amazon dê uma chacoalhada nas eleições. Então é um filme que ele está tendo o potencial, a gente caiu com uma bomba lá nos Estados Unidos, enfim, conseguiram pegar o advogado do Trump em umas cenas meio estranhas lá, que eu não vou contar quais são, mas pegaram em áudio e vídeo, né? Então isso talvez dê uma grande atrapalhada nas eleições e auxiliem aí uma vitória eventualmente do Biden, ainda que o Trump seja o grande favorito do ponto de vista do empresariado. Sim. Né? Eu acho que só para complementar, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e mesmo diante da pandemia tem sido criar um sistema de voto por correio, né? E muitas pessoas estão votando.
Eu acho que isso pode ser tema específico de um podcast aqui, porque é muito interessante lá, né? Não se acredita na urna eletrônica, é a primeira vez que tem voto à distância, então vai ser um negócio do ponto de vista jurídico, né? O acompanhamento jurídico das eleições americanas, mesmo para o brasileiro, por mais que seja um sistema totalmente diferente. Isso pode interessar bastante aos nossos alunos. Então, a gente já tem umas ideias de pauta aqui, né, gente? Estão todos aí mais do que convidados. Augusto, prazer dividir a tarde aqui com você. Obrigado, Samantha. Obrigado a toda a produção aqui desse momento. Obrigado, Lucas, por ter passado um calor desgraçado aqui com a gente nessa hora. E a gente convida todos para nos conhecerem nas mídias sociais, mandarem e-mail, entrarem em contato, que esse é o primeiro de muitos, né, Augusto? É isso aí, Albano. Deixamos aqui um abraço a todos e a gente espera poder contar com vocês aí para os próximos programas. E no episódio 1 temos The Boys, a análise jurídica de série, gente. Fiquem conosco. Um grande abraço.